E aí, pessoal, a volta aos treinos, a ausência de Renato, o time que está sendo especulado para jogar amanhã. E também, o que dizer dos meninos da base? Para onde foram? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O carnaval acabou e as contas, os boletos estão atordoando você. Aqui você tem uma solução. A Quita Boletos é parceiro do nosso canal e traz a solução para você. Melhor juro do mercado. Melhor juro do mercado. Parcelamento em até 12 vezes. Utilização de mais de um cartão de crédito para pagar os seus boletos e melhorar o seu dia a dia. Vá falar com a Quita. A Quita resolve para você. E com desconto especial, com um cupom especial para você que está com a gente aqui no canal do CCD. Você tem a solução agora. Entre, simule e diminua esse susto que a gente sabe que no pós-carnaval acaba atordoando a gente. Pessoal, eu queria, antes de qualquer coisa, falar sobre a folga do Renato. É preciso falar, não tenho dúvida disso, a gente está sempre, de alguma maneira, envolvido com isso, e isso vira um assunto, né, dentro dos gremistas, sobretudo pelo passado. Nós, de alguma maneira, fomos assolados ali por aquela relação da forma como o Renato tratava o Romildo, a antiga diretoria, e de alguma maneira entendemos que seria diferente. A palavra forte de Alberto Guerra, que em determinado momento disse: vocês vão ver como vai ser por aqui comigo. Também a entrada dos novos, os meninos lá, os novos dirigentes, o Calef e também o Brum, nada mudou. Hoje, o Grêmio está sob o comando do Renato. A parte do CT é do Renato e ele comanda. Ontem o Grêmio voltou a trabalhar, o Renato ficou no Rio porque havia feito um acordo com a diretoria. Mas a gente sabe que ele define. E me parece que não adianta a gente ficar gritando contra isso. Hoje eu tenho uma sensação curiosa, eu tenho uma sensação, tá, vamos lá, vamos para dentro do campo. Porque esse é o pacote. Esse é o pacote. Tá? O pacote é esse. Os prós do Renato, a grande capacidade de liderança, jogadores que jogam com ele, esse lado paizão dele dentro do vestiário, um time que vai correr por ele. Tudo isso a gente sabe. E o lado ruim dele, que são essas coisas aí, que não tem sentido. O Soares ontem estava treinando. O Renato estava jogando futebol no Rio. Não adianta discutir. O Grêmio folgou domingo, o Grêmio folgou segunda, o Grêmio folgou terça, o Grêmio voltou a trabalhar, e o Renato não. Não adianta a gente ficar brigando, entendeu? Não adianta a gente ficar brigando. E não adianta justificar também. Não tem justificativa. Não tem. Então essa relação, o Grêmio fechou o treino ontem por quê? Se não teve trabalho tático, técnico. Fechou por quê o treino? Aí a alegação, não, ontem era mais físico. Fechou por quê? Fechou para não mostrar. Foi por isso que não fechou. Então, preocupa, mas eu tô tentando me apegar na coisa boa. O Grêmio que já trabalha um time pro jogo. E eu recebi aqui a lista dos jogadores desse time que vazou junto a jornalistas, tá? Agora nós temos um repórter, o Eduardo Picão, e ele passou uma ideia do time que está sendo... Ele inclusive disse assim, o time que trabalhamos por aqui. E o time tem Breno ou Adriel. Então, dúvida no gol. Dúvida na lateral direita também, com o João Pedro ou o Tassiano. Lembrando que o Tassiano tem 2 cartões. E esse jogo, para quem tomar o cartão, não vai jogar o Clássico Grenal. A zaga vai ter Bruno Alves e Kahneman, com o Reinaldo na lateral esquerda.
No meio-campo, mais uma dúvida, então seriam 3 dúvidas. Ou Carbajo ou Vijaçante, com o PP confirmado. E aí, Bitelo, Cristaldo, não é o Vina, é o Cristaldo, Ferreira e Luizito Soares. Então, Breno ou Adriel, João Pedro ou Tassiano, Bruno Alves, Kahneman, Reinaldo, Carbajo ou Vijaçante, PP, Bitelo, Cristaldo, Ferreira e Luizito Soares. Esse é o time que está cogitado e que hoje é que nós vamos, na verdade, ter, porque é o primeiro treino do Renato e último. Porque normalmente um dia antes do jogo é preciso também ser justo com o Renato, o jogo estava marcado para sábado, aí o jogo passou para sexta, o Renato vai ter no dia que normalmente ele faz a recriação, ele vai ter que fazer um treino ali para a montagem do time, o Grêmio concentra hoje, tem lista hoje, e aí a gente vai ter a ideia e a confirmação, sobretudo, dos jogadores relacionados aí, algumas expectativas, mas nada demais. Outro conteúdo que eu trouxe aqui, que eu quero colocar com vocês, é os meninos. O que podemos falar dos meninos nesse momento, tá? E a notícia é que eles voltaram para o Sub-20. O Ronald, entrevistei ele ontem à noite, junto com o Eduardo Picão. Ronald, o Rubens, o Cauã Kelvin e o Zinho treinaram 2 turnos ontem e na terça-feira também no time Sub-20, que no dia 2 estreia no Campeonato Brasileiro da categoria contra o Atlético Paranaense, lá no CT Eldorado, né? Lá no CT Hélio Dourado, e nós vamos ter então os meninos fora completamente dos planos do profissional do Grêmio nesse momento. Eu vou trazer um conteúdo para você sobre o time Sub-20 e o nível de preparação, o Grêmio que trocou de treinador, e eu vou conversar, ver se eu converso ainda essa semana, início da semana que vem, com algum diretor, para a gente exatamente começar a trabalhar a estreia desses meninos, né? E a gente poder conversar, vou ver se eu trago isso na segunda-feira lá no É Nosso, junto com o Luiz Henrique Benfica, e aí a gente vai fazer isso para também trazer para vocês. Portanto, fora completamente dos planos do Renato nesse momento, os meninos que a gente de alguma maneira viu atuar no último jogo lá contra o São Luís de Juí. Essas são as notícias para começar o dia. Eu sei que é chato falar desse negócio do Renato, mas a gente tem que falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.